Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série O Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos começar lendo Mateus 3. No vídeo anterior, nós falamos da parte onde Jesus disse: "Eu não vim destruir a lei e os profetas". Foi necessário falar dessa parte para dar uma explicação sobre como seria a nossa série. Mas a nossa intenção não é pular etapas, é falar dos principais ensinamentos do Cristo, desde o começo até logo após a sua ressurreição, o momento em que ele sobe aos céus. A nossa intenção, o nosso foco é Jesus, como dissemos no último vídeo. A nossa intenção é trazer a pureza maior possível dos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que nos libertam de todas as amarras emocionais, psicológicas, físicas muitas vezes, e nos libertam do sistema escravizante, principalmente do sistema religioso, que sempre se apoiou na sua mensagem para afunilar essa mensagem, e fazer com que a população fosse massificada. O que é isso? As igrejas, o sistema religioso, se apoiou na ideia de um Salvador e de salvação pela filiação a essa ou aquela religião, porque são as únicas que trazem o Salvador dentro delas, vamos dizer assim, entre aspas. Então isso afunila e faz com que a pessoa se prenda àquela denominação, e assim os grandes líderes, religiosos, e o sistema religioso todo, como um todo, enriquece, absorve poder e mantém um domínio sobre as massas. Não só, falando de uma parte espiritual agora, não só os seres humanos, mau caráter, com seus corações ainda endurecidos, querem enriquecer e manter o domínio sobre os outros. Mas por trás desses seres humanos existem espíritos ruins, existe um grupamento gigante de espíritos que se alimentam dessa energia do poder e do domínio. Então, tentamos trazer mais purificadamente possível os ensinamentos de Jesus para tentar, de alguma forma, libertar vocês e nos libertar, a todos nós, dos sistemas, dessa alimentação espiritual que existe também, não só da alimentação de dinheiro e do domínio, mas da alimentação espiritual, e mostrar a verdade que existe por trás das coisas. Mostrar que não é a filiação, não é seguir preceitos, dogmas, ritos, cultos, não é nada disso que vai ou nos salvar ou fazer com que nós vamos evoluir, Chamem como quiser, de evolução ou salvação. Eu prefiro te chamar de um meio de evolução. Então, para isso, nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus, desde o início. E então, eu peço a vocês que acompanhem nossos vídeos do início ao fim, porque nas entrelinhas será dito muitas coisas. A todo momento, eu de alguma forma estou sendo inspirado a trazer isso para vocês. Então, deixem os seus likes, apertem o sininho aí para que cheguem as notificações de novos vídeos para vocês e sigam-nos. Vamos começar. Começando em Mateus
3, né? Por que Mateus 3? Aqui já foi falado desde o início do nascimento de Jesus, tudo. Isso para nós a gente vai deixar para lá. Vamos falar sobre as partes que trazem ensinamentos maiores. Então, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, dizia ele, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. No futuro dos nossos vídeos, nós vamos entender o que é reino dos céus, o que é reino de Deus, tá? Nós vamos falar sobre isso. E continuando, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que significa isso? Isaías, no passado, no Velho Testamento, já tinha profetizado, né, como era um profeta, já tinha profetizado sobre a vinda de João Batista. E já sabia que João Batista ia preparar o terreno, vamos dizer assim, para a vinda do Cristo, para a vinda de Jesus. E diz aqui no item 4, que João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, é um ritual externo. O que é batismo? Batismo é um ritual de purificação. É um ritual, tá? Não significa que o fato de você praticar esse ritual vai te purificar mesmo. Porque o que purifica é outra coisa, é sua fidelidade a Deus, sua fidelidade aos ensinamentos do Cristo e a prática desses ensinamentos, isso que vai te purificar com o tempo. Então, continuando aqui, vendo ele, por exemplo, vendo João Batista, né? Porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, João Batista falava isso porque sabia que os fariseus e saduceus procuravam o batismo na crença de que aquele ritual, como eu falei, ia purificar e eles iam fugir, deixar de pagar os seus pecados. Vamos dizer assim, os seus erros. Deixar de consertar os seus erros. Não. O batismo, o ato de se batizar, como eu disse, é um ritual externo. Tá? É um ritual, somente um ritual. Ele não vai te fazer o papel de limpeza no seu organismo espiritual, de purificação dos seus pecados e dos seus erros. Então, os fariseus e saduceus, como muitas pessoas, buscavam aquele ritual, acreditando que iam fugir de consertar os seus erros. E João Batista diz aqui que não. Aí João Batista completa dizendo, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Ora, o fruto é a obra da árvore, né? A árvore nasce, cresce e dá o fruto. Esse fruto alimenta os outros. Então, o fruto da árvore é a obra da árvore. E a árvore não usa daquele fruto para si mesma. Ela dá aos outros, sem cobrar nada em troca. Então, quais são as obras dignas de arrependimento? Né? As obras dignas de arrependimento são as obras, é a prática
do bem verdadeiro, porque existem pessoas que fazem o bem querendo em troca. Existem pessoas que fazem o bem por segundas intenções. Existem pessoas que fazem o bem para ter status, para mostrar para as outras, olha como eu sou boazinha. Não estamos aqui para julgar. Cada um tem que ter a sua fidelidade e a sua honestidade para com Deus. Isso é o verdadeiro batismo. A sua honestidade para com Deus. Então, toda vez que você for fazer o bem, pergunte-se a si mesmo: por que eu estou fazendo isso? Estou simplesmente doando de mim mesmo por ter compaixão, amor? Ou eu estou fazendo isso para ganhar crédito ali na frente, para ganhar status, para ganhar a confiança dessa pessoa que eu faço bem e depois manipulá-la? Só porque a religião falou? Tudo isso tem que fazer parte da sua autoanálise. Porque a purificação, a pureza maior daquele ato é você fazer como a árvore, que dá um fruto simplesmente por dar, sem cobrar nada em troca. Então, continuando, João Batista disse: produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quando ele diz isso, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, é um ensinamento oculto muito grande. Ele quer dizer o seguinte, que a todo momento Deus cria almas, cria espíritos, cria seres. Então não existe melhor nem pior. Abraão teve a simbologia de ser o pai de todos, né? Então ele fez essa simbologia que a todo momento Deus está criando almas. Continuando, no item 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, o que ele quer dizer com isso? Cortada e lançada ao fogo. Vamos falar sobre fogo. Fogo, ele sempre foi usado, né? Naquela época não tinha coleta de lixo, não tinha reciclagem, não tinha essas coisas que temos hoje. Então o fogo, ele era usado para você jogar o lixo e ali purificar o ambiente, para a limpeza, tá? Então quando ele fala de fogo, ele quer dizer que é limpeza através da dor, limpeza ou purificação através do sofrimento. Então o que ele diz aqui? Toda árvore que é cortada é lançada, que não dá bom fruto, ou seja, a pessoa, ele compara a pessoa com a árvore. A pessoa que não faz o bem, não pratica, lembra que eu falei? A obra da árvore é o fruto. Então, a pessoa que não tem boas obras, não pratica o bem, ela vai sofrer para se purificar. Foi isso que ele quis dizer. No item 11, João fala: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ou seja, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o Espírito Santo? Vamos falar, existe o espírito de grupo, espírito de esportista, né? E o Espírito Santo. Vamos dar um exemplo. Espírito Santo significa espírito de pureza. Santo significa pureza. Então, quando ele fala aqui, te batizará com o Espírito Santo e com fogo,
tem referência àquilo que eu falei, que você será purificado através do sofrimento. Se você está com boas intenções, né, com o Espírito Santo, ou seja, com o Espírito puro, tentando se purificar, aquilo vai te trazer dor. Na simbologia do fogo. Aquilo vai te queimar por dentro. Como assim? Eu tenho as minhas negatividades, as minhas tendências negativas. Vamos dizer, hoje em dia, né? Vamos dizer que eu goste de ver filmes pornô, por exemplo. Muitos podem falar, tá falando disso aqui num vídeo falando sobre religião? Não, mas é isso mesmo. Nós vamos tentar falar o mais claro possível. Então a pessoa tem aquela prisão, aquele apego a ver aqueles filmes pornôs. Algumas pessoas têm tendência, já tem uma tendência, uma vontade em si de roubar e de fazer várias coisas negativas, não vamos detalhar. Então a pessoa começa a estudar sobre Jesus. E Jesus dá para ela o espírito de pureza. O espírito de pureza, o Espírito Santo, ele não vai te modificar no pozinho plim, 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 da noite para o dia, não. Mas ele vai te dar consciência de que aquilo ali é algo negativo. E você vai começar a lutar contra as suas tendências negativas. Ora, se eu tenho uma tendência e tento lutar contra ela, o meu corpo, a minha mente, começa a ressentir. Eu começo a sentir uma, entre aspas, queimação por dentro, uma dor psicológica, uma dor muitas vezes emocional, né? Porque eu estou lutando contra o meu gosto, contra a minha tendência. Ao mesmo tempo que eu quero, eu não posso. E eu não vou fazer. Então, aquilo ali vai me causar uma dor interna. É essa simbologia do fogo para purificar. E o Espírito Santo é esse espírito de boa vontade, essa tendência a buscar o bem. E continua aqui. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Trigo é boa semente, tá, gente? Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, significa que aquela palha, aquela limpeza que será feita, vai nos trazer dor, vai nos trazer um fogo, entre aspas, interno, que vai nos purificar com o tempo. É a mesma coisa também, vamos dar um exemplo. Eu sei que comer doce demais é prejudicial. Vou falar de mim, que eu tô gordinho. Sei que comer coisa demais é prejudicial. Doce demais é prejudicial. Mas eu gosto daquele bolo. Eu gosto daquele doce. Eu tenho uma tendência. Se eu ver aquilo ali, aquela tentação me chama. Mas eu tenho que lutar contra aquilo. Isso vai causar um desconforto, uma dor interna, um fogo, entre aspas, interno, que vai me corroendo até o momento que eu transforme a minha mente e o meu corpo numa coisa automática e eu deixe de gostar daquilo. Porque nós somos altamente reprogramáveis, programáveis e reprogramáveis. Então, você pode se programar a deixar de gostar de uma coisa. Tá? Com o tempo, claro que isso com muita luta, vai chegar um momento que vai ser automático. É a mesma coisa de quando você tem uma função, um trabalho, né? Um trabalho, uma experiência qualquer. No começo você não sabe, você erra, mas chega um momento que aquilo se torna automático e você faz naturalmente. Então, continuando aqui, né? No item 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém,
o dissuadia, ou seja, João dissuadia Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens até mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vejamos, gente, hoje não precisamos mais do ritual do batismo. Jesus falou: deixemos por enquanto. Até aquele ponto ali, o ritual do batismo, né, ele era bem-vindo, porque dava um certo despertar no ser humano daquela época. Mas João, mesmo batizando, ele dizia: arrependei-vos, porque ele sabia que não bastava o ritual externo, tem que ter uma modificação interna. E Jesus fala: deixe por enquanto. Nós, hoje em dia, não precisamos nos prender a ritos, né? Existe uma outra parte que Jesus fala que os deles vão... os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Não vão precisar de culto externo. Não vão precisar de apego a rituais, a dogmas e nada disso. Então, por isso, Jesus disse: deixa por enquanto. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Ou seja, isso aí foi uma mensagem espiritual, né? Vindo sobre ele, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por hoje é só. Nós ficamos somente nessa leitura, né? Mas entendemos que o ritual do batismo é somente o ritual, que o que importa mesmo é a nossa busca interior para a purificação. Deixem o like, apertem o sininho, sigam-nos. Muita paz a todos.